Quando a gente olha para o avanço que teve em tecnologia nesse um ano, quanta coisa não teve. A gente viveu 1000 anos em um. Em menos de um ano, né, eles conseguiram avançar a tecnologia a tal ponto que você fica pensando daqui a 2, 3 anos onde nós vamos estar. À medida que o GPT-4 ele vai ficando cada vez mais poderoso, as coisas que você vai poder fazer no Copilot, por exemplo, vão ser mais amplas ainda. Então, usando uma ferramenta tipo o Copilot ou começando a usar a inteligência artificial, a ideia é que isso não seja mais um gargalo, né? Os sistemas sejam cada vez mais das empresas e não de uma pessoa específica. Será que não é o ser humano que é o gargalo da inteligência artificial? Quem é que bolou um processo de industrialização? Quem é que tem uma arquitetura referência? Ninguém. Então a Microsoft veio e falou, ó, tá aqui uma arquitetura referência para você montar na tua companhia uma área que seja capaz de conceber, desenvolver, implementar e manter casos de uso de inteligência artificial em escala. Todas as empresas conseguirem colocar IA num caráter mais industrial. Não está substituindo o ser humano, está fazendo que a pessoa é menos oneroso, né? Principalmente atividades manuais. Vira uma ferramenta muito grande de produtividade. O Brasil tem o potencial de crescer 4 pontos percentuais do PIB a mais. Se colocar tudo que tem de inteligência artificial hoje até 2030, você acha que a gente já está preparado em termos dos quantidade de supercomputadores e processamento e tudo mais? Nessa hora é que você vê que o Brasil acaba inovando. Essa capacidade da sociedade brasileira de se adaptar e inovar, curiosamente, a gente acaba adotando posição de liderança a nível mundial. Olhando, não sei em qual viés de tempo, mas o que você vê do futuro da inteligência artificial? O que te preocupa? O que te chama a atenção? A economia está numa rotação muito rápida, então ela está sempre se reinventando. Então aí acaba sobrevivendo aquilo que for melhor. Não tenha medo, adote, use a teu favor. É uma ferramenta de produtividade. Então, encante-se com ela, use ela, entendeu? Ela tá aí para te servir. Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Acelera Aí. Eu sou a Marina Ferrares, host desse podcast e CEO da Faculdade XP. E hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o Eduardo Joia. Eduardo Joia é diretor de serviços financeiros e CTO da Microsoft para a América Latina. Com mais de 25 anos de experiência na área de tecnologia e atuação em diversos lugares do mundo, como Estados Unidos e Europa, além da América Latina e do Brasil, Eduardo tem sido um líder inovador no desenvolvimento de soluções que transformam tecnologia em um motor de crescimento e inovação para os negócios. Ele está à frente de tecnologia de ponta, como o LLM, AI generativa, para provocar a transformação digital. Sua atuação é mais no setor financeiro, com um projeto inovador focado em moedas digitais para o Banco Central, que vai trazer uma revolução para o setor bancário com eficiência e segurança nas transações financeiras. Antes da sua atuação na Microsoft, Eduardo ocupou diversas posições de liderança em outras empresas de tecnologia, mas sempre com o viés de trazer inovação e transformação digital para as empresas. Prazer ter você aqui, Joia, bem-vindo. Prazer estar aqui, agradeço o convite. Bom a gente se falar de novo depois de um ano, né? Foi um ano, né? E como a gente estava conversando, parece que quando a gente olha só para o tempo, passou super rápido. Quando a gente olha para o avanço que teve em tecnologia nesse um ano, quanta coisa não teve. A gente viveu 1000 anos em um, né? Talvez seja o que esteja o mais impressionante é isso. Passou um ano, mas em termos de aceleração do uso da tecnologia, é como se tivessem passado 10. No passado a gente estava falando aqui, começando a falar de inteligência artificial, casos de uso, um caso de uso aqui, um caso de uso ali. Passou esse um ano cronológico, 10 anos de experiência, né? E agora nós estamos falando de adoção já a nível industrial. Aqui na Microsoft a gente tem agora uma arquitetura para você, como companhia, poder adotar a inteligência artificial não mais a nível de experiência, mas a nível de como é que eu vou realmente implementar uma disciplina de adoção industrial, de maneira que eu consiga captar o benefício para o negócio, desenhar, interagir, né? No modelo Agile, agora você tem interação, mas você não tem que codar. Né? Então a interação é muito mais rápida, e aí você tem os benefícios, e você tem que ao mesmo tempo garantir que esse processo é um processo que não tem viés, que ele é ético. E agora o mercado está nesse momento, né? O mercado está no momento onde saímos da experimentação, estamos indo para a industrialização, está começando. Parece que está começando a ganhar corpo e as pessoas internalizarem o que está acontecendo, né? É como diria o Ray Kurzweil, né? Que a gente vai viver nesse século XXI 20 mil anos, então acho que a gente está no começo e imagina quando chegar no final do século a velocidade que a gente não vai estar, né? É difícil de imaginar, até porque pouco tempo atrás, não sei se você viu, Marina, teve o anúncio do GPT-4o, né? E o módulo de voz que está
tá para ser disponibilizado, não foi disponibilizado ainda, a interação a nível de voz, né? Imagem ainda não. Mas a interação a nível de voz, é difícil dizer que você não está falando com um ser humano. O jeito de conversa. Essa conversa que a gente está tendo aqui, solta, fluida, trivial, vai, vem, não programática, né? Implementa isso, ele faz isso. Então você fica pensando, caramba, em um ano, ou em menos de um ano, né, eles conseguiram avançar a tecnologia a tal ponto que você fica pensando daqui a 2, 3 anos onde nós vamos estar. Eu não consigo nem imaginar. E aí tem o aspecto do uso da tecnologia, que é uma característica, acho, da humanidade. A tecnologia está adiante da legislação, do regulamento, da regulamentação, o que cria outros desafios, né? Com certeza. Acho que você foi trazendo aqui vários pontos que acho que a gente pode ir abordando aqui ao longo do nosso papo. Mas se a gente traz também para a Microsoft, nesse ano a Microsoft avançou muito, né? Eu lembro, na sua última vez aqui, você trouxe o Copilot quase que num tom de spoiler ou de próximos passos ali, e hoje já é uma realidade, né? Como que tá o resultado, o que tá gerando de valor? E acho que até, né, Joia, vale trazer para quem não conhece ainda um overview rápido do que é o Copilot, Copilot, e como que ele tá... Então, o Copilot, o nome foi escolhido a dedo, né? Ele não substitui o ser humano, ele está como se fosse um Copilot, como se fosse um copiloto. Copiloto seria a palavra correta, tá certo? Ele está para ajudar e automatizar tarefas que você normalmente teria que investir tempo. Então, vamos dar um exemplo prático. Você está no teu correio eletrônico, no caso da Microsoft chama-se Outlook, e você recebe um e-mail de um parceiro, de um cliente, de uma pessoa, né? E o teu Copilot, ele tem toda a história da tua interação. Por exemplo, Marina, você me mandou um e-mail, né? Então, todas as vezes que eu falei com a Marina, ele sabe, ele lê os e-mails, tem documentos que a Marina me mandou que ele leu também, e ele lê o texto, você pode dizer para ele, Copilot, me escreve uma resposta, em português, tá? Me escreve uma resposta aqui para a Marina. Ele, olha só, olha, a Marina, ela tá perguntando isso, a resposta adequada é essa. Obviamente, você não vai mandar, né? Você vai ler, vai mexer aqui, mexer ali, mas te salvou um tempo, né? Se foi pessoal, vamos pensar a nível de área de negócio. Você tem um cliente que ele liga, manda um e-mail de novo, fazendo uma pergunta sobre um determinado produto. Aí o Copilot tem o perfil do cliente, é um cliente que já tem tempo na companhia, ele usa isso. Esse produto para ele seria esse bom. Aí ele gera um e-mail, aí você pede, anexa um documento descrevendo o produto, uma lâmina, alguma coisa assim, ele faz isso também. Então, em termos de produtividade, o trabalho que você tem que fazer é descrever, cometer alguns erros de gramática, no meu caso, vários. Acertar o tom, né? Calibrar a mensagem. Cadê o documento? Tem que trazer o documento. Ih, caramba, eu não lembro mais. Esqueci o anexo. Não esqueci a última vez que eu falei com ele, que foi que eu falei, e desaparece tudo isso. Então, vira uma ferramenta muito grande de produtividade. Eu estava vendo que tem gente que ganha até uns 60%, 50%, 60% de produtividade usando o Copilot, né? É verdade. Nesse exemplo. Aí vamos para o exemplo agora mais de codar, né? Tem, basicamente, quase todo mundo usa um repositório chamado GitHub. Né? Então, o Copilot foi treinado com os códigos que estão no GitHub, no domínio público. Então, você como programador agora, você pode chamar o Copilot no GitHub e dizer esse código aqui tem alguma exposição de segurança, de cyber? Ou consegue dar uma melhorada? Ou esse código aqui, ele está fazendo as chamadas corretas por esse determinado sistema, para base de dados? Ou você pode chegar e dizer, olha, me escreve um código que pega o CPF, o nome do indivíduo, coloca numa tela, peça a confirmação. Ele gera um código em Java, em Python, o que for. Aí a gente começa a ter um aspecto interessante, que é o seguinte, Marina. No exemplo do correio eletrônico, todo mundo vai gostar, certo? Porque você está ganhando tempo, vai chegar mais cedo em casa, passar tempo. Vai acelerar. Né? Vai acelerar tempo com os filhos, com os esposos, esposa. No caso do programador, já pode acontecer uma reação negativa, né? Porque se você está usando ele para checar um código, uma exposição de seguro, é uma coisa. Mas na hora que você começa a usar ele para programar e codificar algo, uma reação humana normal, mas peraí, o meu valor aqui está sendo subtraído. Então tem sempre esse ajuste à tecnologia, e essa tecnologia, ela está mexendo na tua maneira de trabalhar. Mudança. E mudança é muito legal, que todo mundo fala, adoro mudança, mas na hora que a mudança mexe com você... Na hora que ela bate na sua porta, ninguém sempre tem uma reação, né? Mas você já tem percebido isso, tentando implantar o Copilot, assim, uma reação de... mas é mais não da liderança que escolhe o Copilot, das outras áreas, ou até empresas que decidem não colocar por esse medo? Como que... Eu não vi nenhuma empresa que não decida colocar, mas eu vejo que todas colocam com cuidado.
vamos fazer um piloto com tantas pessoas, porque é uma mudança de cultura, né? Você tem que confiar, você tem que saber usar, né? Fazer o prompt correto, fazer as perguntas corretas. Menos a nível de produtividade individual, uma reação um pouco mais forte na área de programação. Porque quando você é um programador, eu programei, né? Então você tem um orgulho do que você faz. É como se você estivesse, sabe, fazendo uma escultura. Não, melhor aqui, melhor ali, ficou uma coisa bonita, um Leonardo da Vinci pintou um quadro. É assim que eu me sentia quando eu era programador. Então, a gente tem visto que a nível de pessoa tem reações diferentes. Agora, é verdade, com o tempo, a gente vai se acostumando. Por isso que tem que ser uma coisa gradual, não é? Né? Começa gradual, começa com o piloto, vai expandindo, vai explicando os benefícios, uma mudança de comportamento. E no final, é uma coisa que é inevitável. É inevitável, que nem um dia todos os carros vão ser elétricos. É isso, é parte da evolução, né? E acho que também nessa parte tem uma questão muito o programador, igual você falou, vira o filho dele, né? Então, quantas empresas eu, na minha época de consultora, não entrava e não ouvia, tem um sistema legado que a pessoa que criou aqui saiu e ninguém mais sabe mexer, e quando mexe, sempre mexe num negócio, dá problema num outro que você nem imaginava que ia dar, assim, quantas vezes eu não ouvi? E usando uma ferramenta tipo Copilot, ou começando a usar a inteligência artificial, a ideia é que isso não seja mais um gargalo, né? Que os sistemas sejam cada vez mais das empresas e não de uma pessoa específica. Um exemplo bobo, um programa que existe, e você pede para o professor, me diz o que esse programa faz e documenta. Pronto, papum, tá documentado, essa rotina faz isso, lê isso, entendeu? Então, até para resolver o problema da pessoa que se aposentou, saiu da companhia, e ninguém sabe o que fazer com aquilo. Então, não elimina o problema, reduz. Então, de novo, produtividade, certo? Produtividade. Certo. Não está substituindo o ser humano, está fazendo que a pessoa tenha menos oneroso, né? Principalmente atividades manuais. Uma repetitiva, que ninguém gosta de... Nenhum ser humano se sente feliz fazendo a mesma atividade todos os dias, né? E de futuro aí para o Copilot, o que você vê, Joia, junta? Porque você comentou um pouco do GPT, com o 4O, com conversa natural. E o Copilot, de alguma forma, tem uma integração com o GPT, né? Pensa que o Copilot, a fundação de todos é um Large Language Model, né? Então, quando a gente diz Copilot, é que o Copilot, a Microsoft embutiu ele dentro de um produto. Excel, Power, né? PowerPoint, Outlook, ele está embutido, então você pode usar ele sem ter que programar. A Microsoft já fez esse trabalho para você, mas ele está usando o GPT também. Ou a outra alternativa é você vai e usa o GPT direto, vai na nuvem da Microsoft, Azure, OpenAI, e aí você faz a chamada, faz o prompt, que aí você está orquestrando, você está montando. São os dois sabores. Mas digamos, a fundação é o GPT-4. Na medida que o GPT-4 vai ficando vira o 5, ele vai ficando cada vez mais poderoso, as coisas que você vai poder fazer no Copilot, por exemplo, vão ser mais amplas ainda. Então, eu vejo um cenário onde essa interação que eu falei, de voz, você faz uma pergunta, ele responde, você faz uma pergunta, é uma conversa natural, não programática. Quando sair esse modelo de voz, né, que deve estar disponível em algum momento, naturalmente, isso, como é a fundação, naturalmente isso vai fluir para o Copilot. E o Copilot vai passar a ser interativo também. Entendeu? É isso. Então, vai chegar uma hora que é como se eu tivesse uma cópia da Marina dentro do computador. Uma cópia da Marina que soubesse tudo sobre Microsoft para ajudar a Marina. Sabe, sobre a Marina, sobre a Microsoft, que conseguisse me ajudar e eu gasto meu tempo para arbitrar o que realmente faz sentido e o que não... Você dá as prioridades, o que é importante para mim, o que não é, faz isso para mim, não faz aquilo, entendeu? Coisas simples, que você vai... E cada vez vai ficando cada vez mais complexo, cada vez mais poderoso, na minha opinião. O que eu vejo a NVIDIA lançou uma arquitetura nova chamada ACE, né? O futuro caminha muito rapidamente para um humano digital. Um clone da Marina digital. Entendeu? Aí você pode ter um atendente, essa interação, que hoje é por texto e por voz, passa a ser uma interação visual. E quem sabe não libera horas da Marina para ela fazer coisas... Aí você deixa pra Marina digital, Marina, faça isso, eu vou tomar um café. Eu vou tomar um café, eu vou... Mas assim mesmo, faça isso, eu vou tomar um café, eu volto aqui a meia hora, aí a Marina digital, tá tudo pronto aqui, você dá uma olhada, beleza, isso aqui não tá muito legal, não, muda pra cá, muda pra lá, pum, tchau. Eu viro o gerente da minha vida e não mais o executor, né, das tarefas, não é? Boa, gerente de você, Você gerencia mais do que você vira o executor ali. Não é ficção científica.
tá batendo, assim, dá Tá mais batendo na alguns porta. anos nessa velocidade que a gente estava Eu comentando, a não gente sei vai nem ver se coisa. anos, hein? Vou dizer de 1 a 2 anos. Poucos anos já vão ter É. avanços aí, porque É. conforme você vai vendo, né? São várias IAs que combinadas, cada uma faz um pedaço e no final Correto. vai virar uma solução nesse sentido, né, Joia? E pensando para frente, porque assim, o Copilot ele vai muito na produtividade, aceleração de tarefas nas ferramentas conectadas com a plataforma da Microsoft, Certo. né? Mas tem toda uma camada de como, estava esses dias entrevistando também uma pessoa que do varejo e tal, como que ela já está usando inteligência artificial para escolher onde vai abrir loja, como que vai gerir o estoque, enfim, como que vai fazer toda essa cadeia de valor, otimizar custo e trazer receita, né? Como que a Microsoft vê ajudando também nessa perna? Não é se vê, né? Mas Não, a gente imagino que sim. A Microsoft ela fornece plataformas, né? Uhum. Então, se você, por exemplo, estiver no varejo, você quer decidir onde, o que você faz, a inteligência artificial depende de informação. Então, você tem que ter informação sobre o mercado, sobre tráfego de pessoas, tráfego de pessoas para numa determinada vizinhança, né? Se a pessoa tem dinheiro, não tem dinheiro, qual é a afluência, né? Eu acho que ou o nível de poder aquisitivo. Poder aquisitivo, renda. Isso tudo você coloca num modelo, entendeu? E aí a inteligência artificial vai dizer, olha, é probabilístico, né? Ele vai dizer, olha, baseado em todas as informações que me foram fornecidas, isso aqui você deveria abrir aqui, porque tem uma concentração alta de pessoas com poder aquisitivo, tem um tráfego grande de idas e vindas, blá, 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 blá. Mas, obviamente, não existe um Copilot para isso. Uhum. Então, aí a gente cai naquele caso que eu expliquei, né? Você vai usar o GPT, vai usar a ferramental da Microsoft, alimentar uma base de dados, um lago de dados, e aí usar com a informação toda, você está, na verdade, preparando, criando como se fosse o teu próprio Copilot, entendeu? Uhum. Então, o negócio da Microsoft, obviamente, nos produtos que ela controla, que é Office, por exemplo, a gente pode embutir o Copilot, né? Uhum. No já Teams, nascer embutido já nasce embutido. E aí, digamos, você tem uma companhia, você tem os seus sistemas, aí você vai pegar a plataforma da Microsoft, alimentar a informação específica da tua companhia, e aí montar o caso de uso que é relevante, no nosso exemplo aqui, escolher onde eu vou abrir uma loja. Certo? Perfeito. E também tem uma coisa que a gente estava conversando da industrialização, né? Como que isso vai conectar para facilitar a industrialização também de todas as empresas conseguirem colocar IA num caráter mais industrial do que... Pois é. Então, a fase que a gente está hoje, que eu estava falando. Então, a Microsoft tem um framework, né, que se chama MAIVA, Microsoft AI Value Acceleration. Então, pensa assim, nós estamos acostumados num mundo onde você tem Agile, você tem programação, né, você tem os scrums diários, mas é tudo em função de criação de código para testar, experimentar, etc. Não tem mais geração de código. Então agora você tem... A AI traduziu a geração de código numa linguagem que todo mundo consegue falar, que é a linguagem natural, né? É prompt, linguagem natural. Então o processo de criação de um caso de preparação de caso de uso é diferente. Você senta com a área de negócio, qual é o caso de uso que a gente está querendo fazer. E aí começam a aparecer perfis diferentes, que são perfis, por exemplo, tem que ter alguém que seja para garantir que as respostas são éticas e não tem viés em um determinado perfil. Você vai usar um ferramental de software diferente, prompt flow, etc., que não são os softwares que normalmente você usaria na codificação. Então tem todo um ecossistema, todo um passo de identificar a oportunidade de negócio, fazer uma ideation, né, idealizar qual é a solução correta. É super interativo, porque não tem código para testar. E aí você entra em produção, você tem que garantir que o negócio não alucina, que é ground. Então todo esse processo de industrialização, hoje, no ano passado, as companhias estavam fazendo isso de uma maneira artesanal. Né? Faço um caso disso aqui, uma coisa ali. Então agora, cai a ficha, a gente vai querer ter 20, 30, 40, 50, 100 casos de uso. Como é que nós vamos fazer isso? Temos que ter um processo de industrialização. Quem é que bolou um processo de industrialização? Quem é que tem uma arquitetura referência? Ninguém. Então a Microsoft veio e falou, tá aqui uma arquitetura referência para você montar na tua companhia uma área que seja capaz de conceber, desenvolver, implementar e manter casos de uso de inteligência artificial em escala.
até para a inteligência artificial não ser o novo BI, que virou o Shadow BI, né? Lembra na época do BI que toda a área queria ter dados, aí criava um BIzinho, mas no final um BI da área comercial não falava com da área... E os dados ficam fora de sincronia, um salário de fruta miserável. E depois todo mundo quer saber quanto vendeu, o comercial fala um, o financeiro fala outro e cada um fala um dado, né? E aí vem meio... Acho que essa arquitetura que você está trazendo vem meio que para trazer uma camada de regulação, né? Legal, bem posto. A inteligência artificial em cima da base de dados. Então, como é que você garante sintonia e sincronismo entre as bases de dados? Então, tem todo um trabalho de preparação de dados. E aí, a Microsoft, há pouco tempo, lançou um produto chamado OneLake, né? Que conceito é OneLake. OneLake é um lago de dados único. Que em cima de uma plataforma chamada Fabric. Então, o que faz é, essa camada de abstração, você consegue conectar todas as bases de dados que já existem na companhia, históricas, de legado, consegue conectar elas de maneira que a inteligência artificial tenha acesso a elas de uma maneira única, sem que você tenha que fazer uma cópia daqui para ali, entendeu? Então, porque a inteligência artificial é dependente de informação, de documentos, a capacidade de pegar um documento de uma base de dados que esteja em Adobe, por exemplo, uma base de dados que pode estar na Amazon, outra pode estar no Google, uma terceira em Azure, na Microsoft, como é que você faz isso? Não, se você criar esse conceito de um lago virtual, né? Um lago de dados virtual, que esse software chamado Fabric implementa, a inteligência artificial ela não precisa se preocupar onde está a informação, ela vai e pega. E aí cria aquele conceito, né, de como os dados estão sempre disponíveis para a inteligência artificial e sempre atualizados. Isso resolve um problema que é aquele problema que você falou, de dispersão de dados. E qual é o dado correto? Qual é entendeu? Como que eu junto tudo isso? E também, né, Joia, não sei se você vê isso, mas que para essa camada de industrialização, para as pessoas, para as indústrias conseguirem usar isso em escala, as empresas em geral, tem uma preparação, uns foundations, né, umas preparações de pilares que tem que ser feitos para você conseguir... Seu dado tem que estar estruturado de uma certa forma. Tem que ser válido. Isso também está... Como que você vê isso? Assim, quais que são esses principais pontos desse... Esse é um problema grande. Quem quer começar hoje, como que a pessoa fala, o que eu tenho que olhar se eu tenho hoje? Tem uma vantagem. Porque já bebe de aprendizado de outras... Isso, e já garante que os dados são corretos. O problema é quando você tem bases de dados que você acha que o CPF está correto e o CPF não está correto, ou tem um CPF não tem o nome da pessoa, por exemplo, entendeu? Ou a Marina mudou de endereço e você não atualizou, aí começam as complicações. Mas a qualidade dos dados é um problema histórico, né? Que a inteligência artificial não resolve, talvez agrave, porque agora é fácil consumir informação, é fácil, me faz um resumo disso, me diz quem é que está morando aqui, quem que fez isso aqui, qual foi a última vez que a Marina falou. É fácil extrair informação, certo? Mas aí o problema é na origem. E se a informação estiver errada? Então, quem vai checar, né? Quem vai checar? E antes a informação ela era consumida menos porque era mais complicado, tinha que fazer um query em SQL, blá blá blá, demora tempo, fala com a área de informática, meu Deus, eles estão sempre atrasados, blá blá. Agora não, né? Agora é fácil acessar a informação. Então as falhas, falha de dados, falha de informação incorreta, fica mais visível. E esse problema é um problema que cada companhia tem que... Não tem muito como resolver, né? Porque se a Marina mudou de endereço, a Marina é minha cliente, mudou de endereço e eu não atualizei, porque eu não tenho contato, como é que eu... Ela não cria uma informação do absoluto deveria, nada, né? Pois é. Senão ela está alucinando e acho que é uma coisa que a companhia não deveria nem querer. Então, tem esse trabalho prévio antes de sair acelerando com inteligência artificial e garantir que... Tem um trabalho de limpeza, né? Da qualidade dos dados. De garantir que se não é garbage in, garbage out. E acho que para fazer essa limpeza vai ser... Lixo para dentro, lixo para fora. Exato, em um bom português, né? E aí, Joia, pensando assim, juntando tudo isso, eu estava vendo também que o Brasil tem o potencial de crescer 4 pontos percentuais do PIB a mais. Se colocar tudo que tem de inteligência artificial hoje, até 2030, crescer 4 pontos percentuais do PIB, né? Tudo que a gente fez na Microsoft. Tudo que vocês fizeram. E aí me faz pensar assim, será que não é o ser humano que é o gargalo da inteligência artificial? Porque a gente fala, a inteligência artificial vai roubar meu emprego, mas será que não é o ser humano que é o gargalo? Porque 4 pontos no PIB do Brasil é um impacto gigantesco, né? Esse país é interessante, né? Nosso país, a adoção de tecnologia no mundo, acho que é mais rápido no Brasil para qualquer coisa. O WhatsApp é o maior do mundo, se viu a adoção de Facebook foi a mais rápida do mundo também. O brasileiro tem alguma coisa que eu acho que... surge uma coisa, ele conecta. No brasileiro não tem problema de adotar tecnologia nova. Então, isso tem um tremendo potencial, tá certo? Aí passa... por exemplo, olha o exemplo do nosso Banco Central, né? Do Pix. Onde que tem um Pix no mundo? Que eu saiba em lugar nenhum.
Então, essa capacidade da sociedade brasileira de se adaptar e inovar, eu acho que eu morei em bastante países, e menos na Ásia, mas pelo que eu vi, a nossa sociedade ela é muito ágil, né? Então, tem esse potencial, sim. Agora, obviamente, nós todos temos que... Tem a parte toda, você estava falando de treinamento, educação, né? Para que as pessoas tenham acesso, entendam como funciona, para poder usar bem. Eu acho que a inteligência artificial, sim, ela tem um lado de que algumas pessoas podem se sentir ameaçadas, porque vai esvaziar o conteúdo do trabalho delas, tá certo? E existe sempre essa preocupação toda vez que tem uma mudança, qual é o meu papel nessa mudança nova, entendeu? Mas, por outro lado, tem um aspecto muito grande de democratização de acesso à informação e de consumo, entendeu? Então, na medida em que as políticas que o governo e que a iniciativa privada no Brasil adote sejam corretas, em termos de educar a população, preparar, usar a inteligência artificial de uma maneira responsável e ética, né, ter um arcabouço legal, eu acho que sim, vai acelerar muito a economia. Agora, como toda tecnologia, tem o downside, tem o lado negativo lado também, mais do lado, difícil. Né? Infelizmente. Mas o potencial para fazer com que... imagina só, os serviços básicos que o governo oferece, né? Você conseguir fornecer assistência de uma maneira muito mais fácil para a população, sem ter que... Hoje, por exemplo, né? Quando você interage com um bot, é uma experiência dolorosa, né? Ele não te entende, parece que você pergunta sem perguntar de 5 jeitos para ele começar então, a te entender. Imagina que eu sou um aposentado, estou tirando algumas dúvidas. Então, isso o cidadão tem que ir lá, passar um tempo no guichê, tentar entender esse tipo de coisa. Chamar um familiar mais novo para tentar ajudar. Me explica isso. E isso é um exemplo, talvez, de como a gente consegue facilitar que o cidadão consuma a informação de uma maneira muito mais fácil, entendeu? Ele interage, vai em português, com uma voz, amanhã pode interagir com uma representação digital de um funcionário público, entendeu? Para ter uma informação. E a informação particularizada para ele. Sabe dele, conhece ele. Então, seu Joaquim, se aposentou, tá aqui o seu benefício. Me explica o que está acontecendo. Por que eu não recebi o meu W? Por que a tua conta bancária foi cancelada? Sei lá, tô inventando. Mas você entendeu como ele facilita e traz uma informação mastigada, e ele coloca a camada mais difícil, a camada mais técnica, não no front com o usuário, né? Ele coloca no back, e para o usuário é uma linguagem muito mais fácil. Então, talvez por isso que o Brasil tem uma facilidade, ou possa ter uma facilidade em adoção. Porque você não precisa ensinar as pessoas a codar, você não precisa mexer, você vai ensiná-las a consumir. Que talvez seja um trabalho mais fácil, não sei se você acha. Isso a nível de governo, a nível de empresa privada, né? Se você, por exemplo, trabalha no mercado financeiro, no setor financeiro, né? E hoje você tem uma determinada maneira de interagir com... Você trabalha numa pequena e média empresa e você quer saber, por exemplo, qual é a sua posição de caixa no fim do dia, certo? E você tem, de repente, você tem conta em 3 bancos diferentes, né? Como é que você faz isso? Você vai ter que entrar as 3 contas, criar uma ferramenta, um Excel, somar os 3 e ver seu caixa. Marina, ou você, Marina, para Marina, porque você tem o Marina Porque agora Digital, eu tenho um ajudante digital. Marina Digital, quanto que tem aí Porque tem Open Bank. Quer dizer, a fundação tá bem feita. Tem Open Bank, tem Open Finance no país, né? Entendeu? A maior parte dos cartórios brasileiros já estão digitalizando tudo. Você sentiu como o governo está criando agora com o repórter real digital, está se criando legislação para ativos reais serem digitalizados também, né? Hipoteca de casa, título de propriedade de carro. Você já tem a carteira de identidade digitalizada. Então, você viu como a fundação está aí? Então, na hora... Todos os serviços estão ficando digitais e aí vai criar essa camada de dados para poder facilitar a interface. Aí você joga em cima uma inteligência tua, né? Esse é o perigo. Tem que ser uma inteligência artificial que tenha acesso aos seus dados e ninguém mais tenha. Então aí entra na parte da inteligência artificial, na parte ética controlada, né? Você escolhe bem o provedor da tua informação, mas aí a Marina já sabe, Marina é dona de uma padaria, ou 3 padarias ali. Uma rede de padarias. E vem cá, pessoal, vou ter dinheiro para pagar a folha de pagamento daqui a 30 dias. Aí a Marina Digital. E não. Você tem que segurar esses 3 pagamentos aqui. Faz o seguinte, liga pro XP. Já pede o capital de giro. Já pede um capital de giro.
É isso. Entendeu? Entendi. Ele vai mudar e realmente vem para facilitar muito aí muitas coisas. Por outro lado, tem os vieses, né? O que você acha que é o maior desafio dos vieses e como identificar viés, tirar o viés? Como que você vê esse... Porque ele é um... A hora que você vê o dado da inteligência artificial e você toma ele como verdade, ele pode estar enviesado e aí toda a cadeia vai estar enviesada, né? Como que você consegue ir na fonte ver testar o viés? Bom, resposta de 2 partes. Quando você usa a solução da Microsoft, a solução da Microsoft já tem filtros embutidos para detectar os vieses de raça, etnicidade, religião, orientação, gender, não sei como é isso em português. Orientação de gênero. Gênero. Então, ao você montar o teu caso, lembra? O Copilot já vem embutido nos produtos da Microsoft, mas eu tenho o meu sistema, eu quero montar o meu sistema, então, ao usar o GPT da Microsoft, esses filtros e essas proteções todas já são embutidas. Então, digamos, já resolve boa parte do problema. Mas aí tem a segunda parte do problema, que é a qualidade dos dados. Tá certo? De repente eu vou recusar um empréstimo para a Marina porque eu tenho informação errada sobre ela. Tá certo? E aí não tem como resolver isso. Aí cabe, a gente volta para o problema da qualidade dos dados. Tá certo? E também tem uma coisa chamada explicabilidade, que é por que eu aprovei ou não aprovei para esse cidadão, não aprovei para aquele cidadão. Eu estava até vendo, tem uma startup, enfim, que com base no reconhecimento facial, ela disse se ela vai aprovar crédito para você ou não. E isso é completamente o viés. Aí todos os pontos de vieses não estão aí, né? Esse, não quero nem saber quem é, esse aí não é correto. Mas enfim, então, as coisas mais digamos, de sociedade, a Microsoft já embute os filtros para te proteger nisso. Quando chega a nível de decisão de negócio, que aí já entra a segunda capa, que é a capa da companhia, né? Uma companhia, se for um banco, por exemplo, você vai ou não conceder um empréstimo. E tem as regras do banco. Tem as regras do banco, e aí realmente... Mas aí é o problema clássico, que já tinha, né, nos modelos de machine learning, já tinha um problema de viés, né? Que você tinha que endereçar. E aí quando você começa, na época chamava-se drift, quando o modelo de machine learning, ele começava a sair, você criou ele para uma coisa e ele começa a derivar e fazer besteira. Isso em inteligência artificial, o drift chama-se alucinação. Resolver o problema da alucinação, ainda vai ter o problema da qualidade de dados. Então a gente tem os filtros para proteção de viés, você tem tecnologia para evitar que ele alucine, né? Tudo isso a Microsoft ajuda. E aí tem o problema que a Microsoft não tem como resolver, que é a qualidade dos teus dados e o teu critério de aprovação ou não aprovação, e aí você tem que saber explicar isso. Por que eu aprovei, não aprovei para a Marina e aprovei para a Amanda? Qual foi o meu critério de negócio ali por trás? Sim. Que não pode ficar caixa preta do... Aí é onde fica complicado, né? Não pode ter caixa preta. Inclusive, acho que é ilegal. Se for auditado, você vai ter que saber explicar por quê, né? Qual foi o teu critério. Até para demonstrar que não existe nenhum viés dentro do teu processo de decisão. Perfeito. Mas é que eu digo assim, por exemplo, hoje quando você faz uma busca no chat GPT, você pergunta e você não sabe exatamente de onde ele tirou aquela informação, onde ele foi checar, se ele foi bater numa fonte extremamente confiável. Não, você sabe. Você sabe? Quem tá por trás sabe. Mas não o usuário que fez a consulta ali. Não o usuário que fez a consulta. Quando eu faço uma consulta, vem uma resposta então... e aí você tem que checar se aquilo faz sentido ou não. Então, por trás tem. Com certeza, ele vai saber explicar, mas não é aberto para... Mas então, na hora que... você como consumidor não sabe, mas a pessoa ou a companhia que montou a solução, ela vai dizer assim, não, eu vou montar uma inteligência artificial, eu vou selecionar que documentos são válidos, vou garantir dados. São válidos de maneira que a resposta seja válida, já começa por aí. E quando você faz a pergunta, ele tem todos os documentos que foram pesquisados, isso é um log, né? Que documentos foram pesquisados, que seções de documentos foram utilizados, então você consegue explicar direitinho de onde vem a informação. Na verdade, a gente fala AI generativo, ninguém gosta quando eu falo isso, mas na minha opinião, AI é derivativo. Porque pensa bem, o que ele gerou de novo? Ele pegou várias coisas e criou uma coisa nova a partir dessa. Mas por isso que eles dizem generativo. Mas derivou, talvez. Mas ele é derivado de documentos pré-existentes. Entendeu? Então, ele é generativo no derivativo. Entendeu?
ele pegou documentos básicos e aí criou uma coisa nova, mas que são pré-existentes, de documentos pré-existentes. A menos que ele alucine, aí ele inventa e você não quer isso, né? Então, por isso que eu acho que AI generativo é um nome bonitinho, mas, na verdade, ele é derivativo. É isso, Joia. E quando a gente vai para essa adoção massificada da inteligência artificial, vamos pensar num mundo que todas as empresas comecem a usar a inteligência artificial num volume muito mais massificado do que está... Assim, todas intensificam muito mais e os processos avançam, né? Você acha que a gente já está preparado em termos da quantidade de supercomputadores e processamento e tudo mais para suportar? Até quanto? Não. Você acha que a gente está preparado ou vai travar ali? Por isso que a ação da NVIDIA subiu tanto, né? Tem uma demanda reprimida enorme. Então, digamos, tem um gargalo cultural. A gente falou de ação e reação, das pessoas adotarem, não adotarem, entenderem. Digamos, é um bloqueador. Tem um gargalo da capacidade da indústria, né? Da Microsoft, de Google, AWS, serem capazes de absorver uma demanda enorme que a maior parte das companhias no mundo estão querendo, né? Então a demanda por GPU, que é o hardware que processa, né, as redes neurais, por isso que a ação da NVIDIA dispara. Então no momento tem esse gargalo, mas vai passar. Vai chegar alguma hora que você atingir um platô. Na lei de mercado. Lei de mercado, oferta e demanda. Em alguma, digamos, em um ano, eu acho, a Microsoft está investindo horrores de dinheiro, né? Então eu acho que na parte de hardware também, né? Isso. Não só na parte de GPT, mas na parte de hardware, né? Então, acho que em um ano, no máximo 2, esse gargalo estará removido. Porque antes disso, acho que a cultura já está mudando muito, né? As pessoas já é fácil de se acostumar a usar isso. É fácil. Você começa a usar um dia, aí você vê um benefício, aí você, de repente... Aí a gente vai começar a bater no uso adequado, na legislação, na regulamentação, tá certo? Porque legislação sempre vai atrás da tecnologia, né? Então, aí vai começar a ter, digamos, a terceira. Vamos calibrar o que é certo, o que não é certo, como é que você pode usar para garantir que não tem viés, esse tipo de coisa. Vai chegar lá. E aí, olha, nós estamos falando lá, o novo iPhone já vai ter uma Siri com integração, com processamento. O 16. E ela tem acesso, né, a tudo que você faz em todas as plataformas Apple e você tudo mais. Você vê a Microsoft lançou um Surface novo, um laptop novo, que ele tem embutido dentro dele um chip de processamento de rede neural que vai rodar um Small Language Model lá dentro. Então, onde termina isso? Rapaz, não sei. Vai crescendo, vai virando uma nuvem, né? E você acha que o SLM versus o LLM, ele vai trazer uma escalabilidade muito maior? Como que vai ser essa integração? Você acha que essa vai ser a nova pulverização, onda de pulverização? Vai ter pulverização. Porque um SLM, na verdade, ele é monotático. Ele é dedicado para uma determinada coisa, entendeu? Então, um SLM, para poder fazer, por exemplo, uma análise química, ou para poder fazer uma resposta específica naquele momento no teu computador, que não precisa processar muita informação, uma coisa específica tua. Né? Me ensina a fazer bobó de camarão, coisa boa, entendeu? Então, televisão, você faz assim, faz assado, porque é um Small Language Model dedicado para culinária. Culinária baiana. Vamos fazer um SLM de culinária baiana. De maneira que o Joia, que não tem a menor ideia de como fritar 2 ovos, vai aprender a fazer. Vai saber fazer uma boa camarão, porque vai ser guiado, faça isso, faça aquilo. Não, Joia, você errou. Não, camarão tem que ser desse tipo, não pode ser daquele, sei lá, tô inventando. Esse é um uso que eu particularmente uso às vezes. Né? Eu às vezes pergunto eu uso o GPT. Pô, tem uma receita aqui, quero fazer um negócio, a última foi molho pesto, que combina 5 e me traz uma que é melhor. Mas você foi lá na nuvem, rodando no GPT. Isso, eu usei um outro... Precisa? Não precisaria, poderia ser mais simples. Porque você pode ficar offline, pode fazer lá, ainda não precisa de internet, pode fazer lá de trancoso, entendeu? Sem ter que ter uma internet. E aí pulveriza tudo isso, porque são coisas mais simples. Você já tem vários large language models que estão proliferando, minha opinião, não é da Microsoft, a Microsoft não tem opinião sobre isso, eu tenho uma opinião pessoal, de que sim, um SLM tem um belo futuro pela frente. E aí os agentes integrando entre eles, ou... Sim, não tem razão nenhuma para você, não é uma fonte de informação. É uma fonte de informação. Perfeito. E aí isso vai revolucionando, né, Joia? E Joia, você também trouxe um ponto que eu acho que é interessante, acho que como você passou pelo Brasil, pelos Estados Unidos, Europa, América Latina no geral, assim, acho que você tem uma bagagem grande, né? Como que você vê
a questão da regulamentação? Porque tem coisas que eu acho que deveriam ser de cada país e talvez tenham coisas que deveriam ser das companhias ou coisas que deveriam ser mais universais, são camadas, né? Como... O mundo está tendendo a uma harmonização, pelo menos no setor financeiro, né? Tem uma harmonização muito grande, padrões contábeis, financeiros, etc. Então isso aí essa parte aí você pode descartar porque está bem normalizado, pelo menos no mundo ocidental. Aí vem as diferenças culturais, né? O governo americano normalmente é menos intervencionista, então ele deixa correr até a hora que dá a zebra, certo? Então, deixa correr, o barco corre solto. Essa é a teoria, pelo menos. De vez em quando não acontece não. E agora a cultura brasileira é mais intervencionista, é mais europeia, né? Então, peraí, pode dar zebra, pode daqui a... pensa 3 anos à frente, isso pode dar errado, vamos fazer a regulamentação agora. Você está entendendo? Então tem um processo de regulamentação, digamos, mais precoce e também tem um modelo mais intervencionista. Até pela dinâmica econômica do país, né? O Estado tem um papel muito grande na economia brasileira. Então, às vezes, é preciso que o Estado... Pix é um exemplo, né? Ou o balcão de recebíveis é outro exemplo. Tá aí o papel que o Estado tem de levar a economia para frente, de levar a sociedade para frente, tá? E aí é o aspecto positivo do Estado, né? Na economia americana, como ela é muito diversa, muito forte, a iniciativa privada é muito forte, entendeu? Aí é mais lei de Darwin, lei da selva, tá certo? Alguém inventa alguma coisa, dá errado, mas a economia está numa rotação muito rápida, então ela está sempre se reinventando. Então aí acaba sobrevivendo aquilo que for melhor. É claro que se for ilegal, de repente o governo intervém, mas o barco corre solto, porque a economia é muito acelerada e é muito rica. Aqui o Estado tem um papel válido, tá certo? Porque a nossa sociedade não é tão próspera, não é tão rica, né? Nós temos problemas sérios de desigualdade social. Então aí o Estado faz um papel bonito. E aí nessa hora é que você vê que o Brasil acaba inovando. Consequência desse papel que o governo tem que fazer de empurrar a sociedade para frente, porque a iniciativa privada não vai ter o recurso, não vai ter capacidade, e o arcabouço jurídico brasileiro é muito complicado. Então aí o Estado acaba fazendo um papel muito bacana. E ao fazer isso, curiosamente, a gente acaba adotando posição de liderança a nível mundial. Sabe o que aconteceu com o PIS, o projeto do DEX, do Banco Central, que eu saiba é o mais avançado do mundo. Porque todo mundo fala, mas aqui já está começando. Está se preparando para... Se não me engano, o Banco Central começou um piloto que vai durar mais 1 ano, e aí, em sendo bem sucedido, tem sempre essa ressalva, mas vai ser, porque o Banco Central é muito cuidadoso, faz as coisas bem, e a gente vai ter uma moeda digital, e não... Você vai dizer, mas tem outros países aí no Caribe, em outros lugares tem moeda digital, mas não na escala do governo do Brasil. Do tamanho do Brasil. Nós somos 230 milhões de pessoas, gente. É um país muito grande. É muito grande, isso é bastante disruptivo, né? Então, respondendo a tua pergunta, varia muito. A nível de economia, banco, indústria financeira, bem regulamentado, normalizado, mas aí cai nas diferenças do papel que cada governo tem, da cultura, do que a sociedade aceita como sendo razoável, que aqui a expectativa é que o governo seja mais intervencionista, lá é muito individualista. Mas também tem uma coisa da velocidade, né? Porque a velocidade que a tecnologia está avançando vai provocar também uma disrupção no governo para conseguir segurar ou não segurar, porque as coisas elas andam em velocidades diferentes, né? Isso vai ser interessante. Acho que esses são os próximos capítulos que a gente tem que observar aqui, porque a tecnologia em si, como a gente estava falando desde o começo da conversa, né? Ela vem avançando numa escala muito grande. Pois é, né? Aí o ritmo que o governo está acostumado a reagir vai ter que acelerar, certo? Certo. Porque... Ou não vai conseguir mais ser tão intervencionista, ou enfim... Não, vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer alguma coisa. Algum momento tem que... Pelo menos a nível de regulamentação. Tá certo? Para direitos autorais é um exemplo prático. Já está quebrando o pau lá, né? De direitos autorais, porque... Misturou 5 fontes, quem é o autor desse negócio? Entendeu? Vai ser... Ao mesmo tempo que a tecnologia está avançando, ela está avançando tão rápido que ela está criando problemas que não existiam antes. Ou oportunidades e desafios que não existiam antes. É como uma empresa pequena, né? Uma startup. Quando ela cresce tanto querendo validar um modelo de negócio que vai deixando um monte de processo solto. Depois, na hora que você vai amarrando, tem a fase de você arrumar a casa, amarrar os processos e tudo mais. Eu acho que com a tecnologia talvez possa ser uma analogia, né? Boa analogia. A gente está avançando, mas tem essa camada ainda que tem todos esses penduricalhos aí que a gente está falando, que são muito importantes, que tem que azeitar. Só que essa companhia, no caso, é o país, né?
É o país e é o mundo, porque é em escala global que isso está acontecendo e a gente tem que ir casando. E Joia, olhando aqui, hoje a gente está em 2024, olhando, não sei em qual viés de tempo, aí eu vou deixar para você, mas o que você vê do futuro da inteligência artificial? O que que te preocupa, o que te chama a atenção? Assim, não precisa ir tão longe se você não quiser. Ou... É difícil, né? Porque eu não sou oráculo, não tenho aquela bola de cristal. Mas, pois é, né? Na hora que a grande preocupação a gente precisa de uma outra sessão para discutir isso, mas a grande preocupação é se a inteligência artificial segue no ritmo que está seguindo e ela sai do mundo puramente digital, começa a entrar no mundo, porque você começa a combinar a inteligência artificial com robôs, né? Então, na década de 30 e 40, a General Motors tinha milhões de empregados nos Estados Unidos, processaram todos manuais, vai ver quantos tem agora com automação, né? Então, você pensa no futuro onde, aí a gente talvez tenha que avançar 20, 30 anos, mas onde seja tudo automatizado, cadê a geração de emprego para sustentar a demanda, né? Aí o que acontece com o modelo econômico do mundo? Essa é uma preocupação que tem, algumas pessoas já expressaram, né? Em algum momento vai haver um ponto de... Pode haver um momento de ruptura com automação combinada com inteligência artificial. Tem problemas sérios de resolverem, né? Mas no mundo onde as fábricas são 100% automatizadas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que já está acontecendo. Teve um movimento de mandar tudo para a China, né? Que a China virou, digamos, hoje a manufatura da fábrica do mundo é a China. Mas agora a automação chegou a tal ponto que o custo de transporte, mas da logística e tudo mais, você consegue montar uma fábrica nos Estados Unidos totalmente automatizada, porque a arbitragem laboral não vale mais a pena. Então estão começando a aparecer essas mini fábricas totalmente automatizadas nos Estados Unidos e Europa também no caminho. Então vai puxando ali. Imagina que daqui a 20, 30, 40, talvez 50 anos, 100% é tudo automatizado. Entre onde nós estamos e esse hipotético cenário que eu não sei se vai acontecer, olha, estou parecendo advogado agora, tem uma disruptura, né? E tem um tempo, acho que vai ter muita discussão nesse meio do caminho, até, acho que esse é um cenário, pode ser outros, ou pode, ninguém aqui é futurólogo, tem bola de cristal e consegue voltar 50, 100 anos. Eu fiz uma projeção linear, né? Se as coisas forem progredindo linearmente, esse poderia ser ótimo, mas a minha projeção provavelmente é falha por ser linear, porque olhando o presente, projetar o futuro, não sei o que vai acontecer. Pode surgir inovações e coisas no meio do caminho que você não imaginava. Talvez há 100 anos atrás, quem ia pensar em inteligência artificial? Não, né? Ninguém. Eu lembro que fazer a projeção assim não dava para considerar, né? Uma vez eu vi num livro de história, um economista, isso foi na época da Rainha Vitória, que não tinha carro, todo cavalo, né? Então ele fez uma projeção que se a população de Londres crescesse 3 ou 4 vezes, não ia ter lugar para os cavalos. Então a população não podia crescer. Ele não contou que no meio do caminho o cavalo não ia ser mais um meio de transporte. Porque ele não sabia. Pois é. Então é a mesma coisa que a gente está fazendo agora. E acho que é do ser humano também se projetar para frente e ficar vendo aí como fazer. Mas é isso, né, Joia? De um lado tem um monte de inovação que conseguiria trazer 4 pontos no PIB, se fosse implantada, mas alguns gaps. Vai ser. Em algum momento essas coisas vão casar. Outra coisa é o cenário futuro com o ser humano e todas as preocupações que estão em voga na mente aí das pessoas. Então tem esses dois cenários e o futuro pode ser qualquer coisa que a gente não pensou aqui. Mas pensa nesse contexto que tem toda essa incerteza e esse grau de inovação. O que você deixaria de mensagem aí para quem tá assistindo a gente e ouvindo? Não tenha medo, adote, use a teu favor. É uma ferramenta de produtividade. Então, encante-se com ela, use ela, entendeu? Ela tá aí para te servir. Não ignore, não resista. Ao abrir mão de não se expor e não tentar incorporar a inteligência na tua vida, você vai estar abrindo mão de uma ferramenta muito útil, entendeu? Não vale a pena, não tenha medo. Ela não está aqui para tirar o teu emprego, né? Tem um caminho muito longo e muita incerteza para frente, assim. Certo? E muita coisa vai mudar ainda. É importante, como ser humano, é importante a gente fala sempre de mudança, né? Todo mundo fala de mudança e ninguém gosta de mudar. Mas a realidade é que a gente tem que se adaptar. A gente cresce, vira adolescente, vira adulto, e depois fica, né, se aposenta, as fases da vida. Então pensa assim, que a tua vida profissional tem fases também. Nós estamos numa fase de aprendizado agora. Todos nós.
todos nós. Aprenda. Não compre não se isole, entendeu? E faça parte do que está acontecendo se para incorpore. conseguir entender o que tem, né? E entender as tecnologias que estão surgindo. E aí use a teu favor. Na hora que você entende, use a teu favor, de maneira que você vai ser uma pessoa mais eficiente, mais produtiva e provavelmente mais feliz, porque vai ter menos trabalhos aborrecidos para fazer. É isso. E acho que a gente foi falando de vários temas, assim, que abrem realmente a cabeça e faz a gente pensar e conectar vários pontos, que acho que é um assunto que é novo e complexo, com esses diferentes ângulos e pontos de vista que a gente pode ter, né, Joia? Marina, pensa só, quanto tempo essa tecnologia foi anunciada? Tem nem 2 anos. Olha onde nós estamos. Em 2 anos. E quanto da pauta do mundo ela não tem ocupado, né? Não tem nem 2 anos. Impressionante, né? Então a velocidade... O que mais me impressiona particularmente é a velocidade com que as coisas estão avançando, né? Então eu queria te agradecer muito por participar aqui com a gente. Prazer. Que ano que vem você venha de novo e aí a gente vai avançando. E para quem quiser te conectar com você, te seguir, é no LinkedIn, é o melhor? No LinkedIn ou mesmo via Microsoft, né? Coloco meu e-mail e a gente tem o prazer. Estou representando a companhia aqui, mas também tenho minhas opiniões pessoais. Então pode me procurar no Microsoft ou no LinkedIn, tanto faz. Combinado, Joia. Obrigada, prazer. Tenho certeza que todo mundo gostou aqui, que a gente aprendeu muito. Obrigada. Tchau, abraço. E é isso. Esse foi o episódio de hoje da nossa série de podcasts Acelera Aí. E se você gostou, já deixa seu like, clica no sininho para não perder nenhum episódio e compartilha com quem você sabe que também precisa ver essa conversa. Até a próxima!